Quero convidá-los para ler comigo o capítulo de número 30 do primeiro livro do profeta Samuel. Capítulo 30, primeiro livro do profeta Samuel, versículo de número 1. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 30, o verso de número 1. Estaremos lendo até o versículo de número 8. Esses versículos servirão para a nossa meditação nessa manhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Veja se do seu lado tem alguém que por alguma razão está sem a Bíblia e compartilhe a leitura com ele para que todos tenham acesso à leitura e à exposição no nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Os que encontraram a palavra de Deus, posso ouvir um amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Chegando Davi e os homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e a tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, suas mulheres, suas filhas e seus filhos levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele levantou a sua voz e choraram, até que não houve neles forças mais para chorar. Também as duas mulheres de Davi, que tinham sido levadas cativas, Ainoã de Jezreel e Abigail do Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas, mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu Deus a Davi, dizendo: persegue-a, de certo alcançarás, e tudo serás libertado. Amém? Eu gostaria de subordinar a minha fala com vocês muito rapidamente nessa manhã sobre quando Deus fala, as pedras se acendem. Quando Deus fala, as pedras se acendem. Pode tomar o seu assento, muito obrigado. O capítulo de número 30 do primeiro livro do profeta Samuel está apresentando para nós uma derrota acachapante que viveu o jovem Davi. A gente precisa considerar alguns pontos nessa história que, por vezes, nós já passamos por ela. Os antecedentes que fizeram com que Davi chegasse à cidade de Ziclague. Segundo, a permanência de Davi nessa cidade. Terceiro, a falência trágica que Davi vivenciou na cidade de Ziclague. Quarto, a sua restauração. Quinto e último, o propósito de Deus dentro de tudo aquilo que aconteceu. Quando nós falamos sobre a maneira com que Davi chegou à cidade de Ziclague, precisamos considerar que a cidade de Ziclague não é uma cidade dentro dos territórios de Israel. Ela ficava localizada no sul
dos termos dos filisteus. Portanto, era uma cidade fora de Israel. E para Davi chegar lá, ele precisou atravessar a fronteira. Os historiadores, eles afirmam de maneira muito unânime que Davi foi nessa cidade para encontrar um asilo político, porque ele estava sendo perseguido de maneira muito ferrenha por parte de Saul. E quando se deu isso? Bom, no bairro de Efrata, na cidade de Belém da Judéia, lá estava esse camponês, esse beduíno, esse pastor de ovelha, tomando conta das ovelhas do seu pai, enquanto o capítulo de número 15 de 1 Samuel registra que houve uma desobediência por parte do rei que estava em exercício, a saber, Saul, e Deus incomodou o coração do profeta Samuel, lá na cidade de Ramá, que a noite inteira Deus falou com ele para sair de lá e vir aonde estava o rei Saul, para dizer para ele que a ordenança que Deus havia dado para ele para entrar lá nas terras dos amalequitas e destruir a todos, foi descumprida, e por razões desta, o Senhor também estaria reprovando e destituindo ele desse cargo. Ficou muito claro nesse capítulo que o Senhor estaria levantando uma outra pessoa para colocar no lugar de Saul, o que ficou muito claro para ele também que ninguém é insubstituível. No capítulo de número 16, a cerimônia da consagração se deu dentro da sua casa. Muito embora Davi não estivesse lá, ele foi chamado e deixou as ovelhas e foi ao encontro dessa cerimônia. Lá encontrado o profeta Samuel, seu pai, seus irmãos, e ele de maneira muito simples foi consagrado na sua casa. Há um destaque na consagração de Saul que a gente precisa meditar. Os versos de número 13 e os versos de número 14 do livro de 1 Samuel, capítulo 16. No verso 13, a Bíblia diz que depois que Samuel pegou o vaso e ungiu a Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E essa é uma expressão muito pessoal de Deus. Todos quanto Ele chama, Ele se apossa, para que a pessoa se sinta de fato propriedade exclusiva de Deus. Em contrapartida a isso, o capítulo de número 14, o texto diz que o espírito maligno possuía a vida de Saul. E esse espírito trabalhou de uma maneira muito horrenda. E uma das formas que o diabo usou a Saul foi no aspecto da inveja. Foi se revelar essa inveja na vida de Saul para com Davi, a partir do momento que o capítulo 17 e o capítulo 18 declara que Davi matou o gigante Golias. Os tratados que foi ali alinhado, desde isenção de impostos para toda a família, casaria com a filha do rei, e outras benécias como chefe do exército da guarda pretoriana de Israel, ficou tudo combinado. Mas há um detalhe que a Bíblia diz que depois de um tempo, Saul não via Davi mais com bons olhos. Então existem pessoas que vão lhe aceitar em primeira mão até que você derrube gigantes. Depois que você derrubar gigantes, você não será mais visto como antes. E isso não é pela sua capacidade natural, porque antes de você ser consagrado, você não conseguia derrubar nenhuma formiga. Mas depois que a unção veio sobre a sua vida, você conseguiu derrubar gigantes. E isso trouxe de forma unilateral admirações e inveja. A admiração acontece no verso de número 8 e 9 do capítulo de número 18. O texto diz que as mulheres de Israel cantaram uma canção que Davi não levou para o coração, mas Saul sim, dizendo: Saul matou 10.000, porém Davi os seus 10 milhares. O que foi o suficiente para, de maneira sorrateira, o rei Saul promover um jantar para que pudesse emboscar a vida de Davi naquele momento. Mas Davi era muito sagaz, estratégico, e sabia e via perigo de longe. O texto diz que Davi não foi ao jantar
e ficou numa pedra chamada Pedra de Jael, cujo significado é, vai um pouco mais adiante. Nesse jantar o rei perguntou, aonde é que está o filho de Jessé? Nos tratados da Pedra de Jael com o seu amigo em caráter pessoal, Jônatan, ele disse, eu dispensei a Davi porque está havendo um cerimonial lá em Belém e o seu pai o pediu que ele fosse participar. No segundo dia ele buscou a Davi novamente, no terceiro dia e Davi não estava. Quando ele perguntou, cadê o filho de Jessé? Jônatan percebeu que havia uma ameaça sobre a vida de Davi, e ele perguntou, por que busca o filho de Jessé? Ele pegou uma lança e arremessou essa lança em direção à cabeça de Jônatan, que ele se esquivou e ficou cravada na parede. Quando ele voltou dessa fuga ao encontro de Davi na Pedra de Jael, o texto diz que Davi a partir dali fugiu. Davi não foi para a caverna de Adulão, não foi para o deserto, não foi para a casa de Doeg. Em primeira mão, ele foi para Ramá. O texto diz que ao Davi ter chegado lá em Ramá, ouça isso com muita atenção. O texto diz que Davi falou tudo a Samuel. Verso 18 do capítulo 19. Assim Davi fugiu e escapou e foi a Samuel em Ramá, e contou-lhe tudo o que Saul lhe fizera. Então foram e ele e Samuel e ficaram em Naote. Não está explícito aqui quais foram as palavras usadas, pastor Silvano, por Davi a Samuel. Mas eu gostaria aqui de pensar com vocês as palavras. Davi está no campo, é chamado por Samuel para sua casa, para ser ungido, para ser rei de Israel. E até o presente momento tem perseguições, tem lutas, tem ataque e ameaça de morte. E cadê essa tão esperada cadeira do trono que Deus falou que ia me dar? A vida é um processo. Em outros lugares a gente sobe na escada rolante para o sucesso. E às vezes a escada está encostada na parede errada. Mas com Deus não. Com Deus é um passo de cada vez. Quando Davi está lá conversando com Samuel, o texto diz que Saul apareceu e ele fugiu. E daí sim, ele foi escrever os salmos que nós gostamos de poetizar, os salmos que nós gostamos de ler. Ele escreve esses salmos com o intuito não de romantizar, mas de demonstrar as suas experiências subjetivas, suas experiências amargas que ele viveu. Dentre os 150 salmos, aproximadamente 70 deles escritos por Davi, aqui estão eles, salmos escritos em cima de monte, dentro de caverna, em deserto, em vales, e tudo isso debaixo de uma fuga. E essa fuga levou a Davi, a partir do capítulo de número 22, descreve isso, a fugir para preservar a sua vida. Essa famosa caverna de Adulão que conhecemos, Davi vai para lá. E há um detalhe, ele leva consigo o seu pai e a sua mãe, porque ele precisava preservar, porque até a família de Davi entrou em estado de alerta e risco. Às vezes a chamada vai custar caro, não só para você, mas também para os seus familiares. E esse é o preço que você precisará pagar. Você terá que porfiar por essa porta do seu chamado. Depois que Davi chegou à caverna de Adulão, ele está exatamente em um determinado lugar, e o texto deixa bem claro, versículo de número 3 do capítulo 22. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei de Moabe: deixa estar convosco aqui o meu pai e a minha mãe, até que eu saiba o que Deus há de fazer comigo. O chamado, ele precisa, claro, ter uma convicção que Deus o chamou, mas para que foi chamado? Em meio às turbulências da vida, os ataques, as perseguições e as invejas, você às vezes tem dúvida para que Deus lhe chamou. Mas é nessa longa caminhada de aprendizado, de mentoria divina, de pedagogia de Deus,
que nós vamos estar aprendendo para que Deus nos chamou. Num primeiro momento parece que Ele nos chamou para ser combatido, perseguido, ameaçado e até morto. Mas é ao longo do processo que veremos que o Senhor nos chamou para cumprir uma missão. Diante dessa fuga de Davi, o relato bíblico no capítulo de número 27 vai declarar para nós uma situação muito desagradável na vida de Davi. Eu até não queria ler isto aqui, não queria que estivesse escrito isso a respeito da vida de quem nós muito admiramos, que é Davi, mas está aqui no texto e eu preciso lhe passar um outro lado da vida de Davi. O capítulo 27 diz a Bíblia que disse, porém, Davi no seu coração: ora, um dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar para a terra dos filisteus. Então Saul cessará de buscar a minha vida para tirar. O que é que está acontecendo aqui? Davi está resolvendo um problema, entrando em outro. Quem chamou a Davi foi Deus, quem está dando livramento para Davi é Deus, e ele precisa confiar em Deus até a última instância. O problema é que na chamada, nós imaginamos que será um mar de rosa, um cenário muito tranquilo, mas não. No meio desse cenário, você vai enfrentar grandes desafios, e o maior desafio dentro dos grandes desafios é confiar em Deus. A confiança em Deus não é quando tudo está favorável, mas é quando tudo está contra você. Quando o mundo está ruindo à sua volta, você precisa continuar confiando, porque você sabe quem foi que te chamou. Há um perigo em ceder às pressões do inimigo, porque esse foi o risco que Davi correu. Para não pagar com a minha vida, eu vou atravessar a faixa e vou para o outro lado da terra do inimigo. Só que devo lhes lembrar, meus irmãos, que o capítulo de número 27 está apontando aqui que ele está indo para a terra dos filisteus. Essa terra era a terra do arqui-inimigo número 1 dos israelitas, pelo qual Davi havia matado o gigante Golias e se tornou uma guerra ferrenha. Só no capítulo de número 23 e o verso de número 15 a 17, os filisteus lutaram contra Davi cerca de 4 sucessivas batalhas, o que prova que eles estavam querendo destruir a vida do povo de Deus e de uma vez por toda. E Davi toma essa insana decisão de atravessar para ir ao outro lado. No versículo de número 5 do capítulo 27, disse Davi a Aquis: se achei graça aos teus olhos, dá-me um lugar na tua cidade ou na tua terra, para que ali habite. Por que razão habitaria o teu servo contigo nessa terra real? Então, verso 6, o rei Aquis deu a cidade de Ziclag. O texto diz que Davi ficou ali por um espaço de 1 ano e 4 meses, conforme declara o versículo de número 7. Já no verso de número 8, subia Davi com os homens e davam contra os Gessuritas, os Gessitas e os Amalequitas. Isso fica claro aqui que Davi está envolvido em 3 batalhas. Uma batalha contra o grupo dos Gessitas, contra o grupo dos Gessuritas e contra o grupo dos Gessitas. Não há em momento algum uma menção de que Davi está orando a Deus para ir a essas batalhas, até porque ele saiu do território aonde chamamos debaixo da proteção e dos desígnios de Deus. E vai para um território que ele até está livre de Saul, mas sem nenhuma perspectiva de assumir o trono, porque quando você sai dos desígnios de Deus, a responsabilidade é sua, e quando você volta, a responsabilidade é de Deus. O texto diz que Davi então se firmou nessa cidade, e ele sai nessas batalhas sem orar, e agora ele precisa justificar essa sua decisão. Por quê? Porque não basta apenas chegar em Ziclag, se tratava de uma aliança, um acordo, um pacto, um vínculo que ele está firmando com o rei Aquis. No versículo de número 9, diz a Bíblia que Davi feria naquela terra e não deixava com vida nem homens e nem mulheres, e tomava ovelhas e bois e jumentos e camelos, então voltava para Aquis.
ao título de conclusão, versículo de número 10, quando o rei perguntava contra quem saísse a incursão, Davi respondia, contra o sul de Judá. Mas como contra o sul de Judá? Se ele não podia estar lá, e nem estava territorialmente, geograficamente, nesse território, ele estava indo contra os Gessitas, os Amalequitas e os Gessuritas. Por que é que ele está dizendo isso? Porque o rei precisa sentir segurança em Davi. O rei precisa entender que o coração de Davi está com ele. E aqui Davi está fazendo totalmente ao contrário do que Deus lhe chamou. O coração de Davi deveria estar alinhado com os propósitos de Deus, mas não, está alinhado com o propósito do rei inimigo, que era de fato inimigo do povo de Deus. Mas a Bíblia continua dizendo para nós, que vai chegar um ponto nessa aliança, em que o rei vai desejar muito mais do que Davi veio oferecer, não apenas um abrigo de exílio, mas ele quer muito mais do que isso. Ele quer ver no coração de Davi aonde está a sua aliança. O versículo de número 1 do capítulo 29, o texto diz que agora o próprio rei saiu em incursão lá nos territórios do sul de Israel. E é exatamente nesse período onde o rei Saul vai perder a sua própria vida, precipitando-se sobre a sua própria espada. Foi nessa guerra, no monte de Gibeá, que o texto diz que os seus dois filhos, Mica e Jonathan, foram brutalmente atacados. Todo o exército de Israel dizimado, e de maneira muito assombrada, Saul tirou a sua própria vida. A gente fica imaginando, se Davi estivesse nesse momento, quem você acha que o rei pediria um sinal de fidelidade? Uma vez que o seu coração, Davi, está comigo, aqui está a espada. Prova que você de fato é inimigo do povo de Israel, tirando a vida do próprio rei de Israel. Esse é o risco que se corre quando você faz alianças perigosas. Existem alguns lugares muito perigosos no mundo, e dentre eles está exatamente a faixa de Gaza, por duas razões. Porque você pode pisar numa bomba e explodir o seu próprio corpo, como você pode receber um míssil que vem de lá para cá, se não der sinal de que você está chegando. Mas existe um outro lugar mais perigoso do que a faixa de Gaza, que é fora do centro da vontade de Deus. Existe muita gente que está pisando nesse território sem dar de conta do risco que está correndo. E é nesse lugar onde Davi está, que o rei vai dizer para ele, olha, eu estou indo lá em Israel, e eu quero que você vá conosco. E a maneira que Davi foi, sabemos que Davi matou urso, matou gigante, matou leão, mas a maneira com que Davi foi aqui demonstra a não percepção da coragem de Davi, do quanto ele era de fato guerreiro. Os príncipes dos filisteus, então, foram nessa batalha, e diz a Bíblia que Davi veio na retaguarda, versículo de número 2. A retaguarda demonstra para um grande guerreiro um sinal de covardia, e era o que ele estava sendo, vivendo de saques, matando famílias, atacando pessoas, porque saiu do propósito de Deus. E talvez você diga, mas pastor, a pressão que Davi estava vivendo não era para menos, ele precisava se refugiar em algum lugar. Mas quem foi que disse que foi Davi mesmo quem se livrou das mãos de Saul em diversos ataques? Foi o próprio Deus quem o guardou. E ele descreve isso com propriedade por diversas vezes, no Salmo de número 118 e 116, que é similar, dizendo, eu amo ao Senhor, porque Deus livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. É Deus quem sustenta, é Deus quem garante, é Deus quem guarda, é Deus quem abençoa. Esse entendimento levou a Davi a ir em direção à cidade aos termos de Judá. Só que ele está deixando ausente a cidade de Ziclag, exatamente o lugar onde o rei havia determinado que ele deveria morar. E é impressionante como Davi toma uma decisão totalmente, digamos assim, infantil, porque ele está com um agrupamento de aproximadamente 600 homens, e ele deixa a cidade de Ziclag, e não deixa um só soldado tomando conta dessa cidade. Ele deixa as mulheres, as crianças, os bens, a cidade, as casas,
tudo desguarnecido, enquanto vai lutar uma guerra que Deus não lhe autorizou. Deus vai criar uma situação para recalcular a rota de Davi, e vai ser da maneira mais dolorosa possível, porque Deus não paparica chamados, Deus não coloca chamados em berço esplêndido, Deus prova chamado, como já pregado aqui, na fornalha da aflição. Por isso que tem muita gente que começa hoje para amanhã, por isso que tem muita gente que começa hoje e desiste amanhã. O chamado é aquele que vem da fornalha, mas mesmo sentindo as trincadas do ferro de Deus na mão, ele diz: eu vou continuar, eu vou persistir, eu não vou desistir. Deus vai recalcular a rota de Davi. E como é que Deus vai fazer isso? O capítulo 29, diz a Bíblia que os soldados disseram, os governadores disseram: o rei, o soldado Davi não vai conosco. O que é que fazes aqui, esse filho de Jessé? Essa expressão é um flagrante, é exatamente uma decisão. Você é crente, porque você está no nosso meio, você não pode estar aqui. E Davi precisou voltar. Só que o texto diz que o rei falou: o coração de Davi está aliado ao meu coração. Essa expressão nos faz lembrar como Davi era tão aliado ao coração de Deus. Apesar da história de Davi estar sendo contada em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônica, 1 e 2 Reis, mas é no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, que o doutor Lucas vai afirmar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Você não pode ceder à pressão para perder essa grande característica. Tudo que o diabo quer é que você esteja alinhado com o coração do mundo, e já está na hora de tomarmos uma decisão para sabermos de que lado e de que exército nós estamos. Não dá para termos uma vida dúbia, não dá para ficarmos dos dois lados. Ou você fica do lado de Deus, ou você fica do lado do diabo. Ou você é de cima, ou você é de baixo. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é do céu, ou você é da terra. Deus não te chamou para andar aliado com os propósitos das trevas. Deus te chamou para andar aliado com os propósitos de Deus. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, que já me ouve pregar por algum tempo aqui, já sabe que eu prego interagindo com a igreja. Pegue na mão de alguém que está do seu lado e diga: você precisa tomar decisões. Você precisa tomar decisões. Quem é de cima? Quem é de cima? Quem é de cima? Deus vai resgatar a sua história nesta manhã. Deus vai recalcular a tua rota, vai fazer você voltar para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Quando você sair daqui do Bom Samaritano, ao chegar lá depois do cumprimento do seu tempo, corte o cordão umbilical com o rei Ziclag. Diga para ele: a partir de hoje, não as drogas, não ao tráfico, não a boca de fumo, não a facção, está tudo cortado. Eu sou de Israel, eu sou do céu. Você que está aqui, corta o cordão umbilical. Você precisa ter punho firme. É Deus dizendo: eu vou te sustentar, eu vou te guardar, eu vou te proteger. E o Deus que sustenta, que guarda e protege, Ele vai garantir a tua chamada. Agora é momento de ter surpresa. Eu preciso ser muito rápido porque é do meu tempo. O momento da surpresa, nesse recalcular da rota, diz a Bíblia que Davi volta para a cidade de Ziclag. E quando ele chega lá, ele encontra a cidade queimada a fogo, porque os amalequitas tinham dado com ímpeto sobre o sul e sobre Ziclag. Uma expressão que aparece aqui é com ímpeto. É como se fosse um furacão que passasse, destruísse tudo, e ao chegar lá, só visse a fumaça e as cinzas. O relato bíblico confirma para nós, dizendo que os inimigos feriram e queimaram. Pessoas são feridas e coisas são queimadas. Tem muita gente ferido no caminho.
Tem muita gente sem condições de esboçar uma alegria, porque está queimado e ferido por dentro. Diante desse quadro, Davi não chega sozinho, ele chega com os seus 600 soldados, que ao ver a situação do momento, o texto diz que eles levantaram a sua voz e começaram a chorar. Uma teologia moderna sempre nos incentiva a não chore, você é forte, é corajoso, vai para cima. Mas eu tenho uma palavra diferente para você nessa manhã: chore mesmo, derrame lágrimas mesmo. Até que ponto, pastor? Versículo 4 e 5, até faltar forças para você. O que está em questão é também a sua família. Às vezes nós perdemos coisas e rimos, mas no que diz respeito à nossa família, precisamos derramar lágrimas. Você precisa cair em si as perdas que você teve. Aonde está o seu filho agora? Aonde está a sua esposa agora? Aonde está a sua família agora? Por decisões que você tomou e que saiu do lugar de onde você nunca deveria ter saído. O que é que eu preciso fazer? Não fique pensando nos próximos passos depois que sair daqui. Aproveite esse confinamento de Deus. É você sozinho. E diga: Deus, visita a minha Ziclag, Senhor. Visita a minha casa. Visita a minha esposa. Visita meus filhos. Visita a minha família. Mas não faça isso de maneira pausada. Não faça isso só na vigília. Não faça isso só na consagração. Faça todos os dias. Faça dioturnamente. Diga: Deus, eu sofri essa derrota acachapante, mas eu preciso que tu visite a minha Ziclag. O texto diz que Davi, em meio a essa situação de pranto, lágrima, os homens não tiveram pena de Davi e pegaram pedras para atirarem em Davi. O que fica claro aqui é que vai ter pessoas que vão entrar na guerra com você. Guerra que Deus não autorizou, vai para a terra dos Gessitas, dos Gessuritas, dos Amalequitas. Mas essas mesmas pessoas serão elas mesmas que vão pegar pedras para te atirarem. No mundo é assim. As mesmas pessoas que te abraçam hoje em nome de drogas, fama, festa, farra, são as mesmas pessoas que te matam amanhã. E você precisa estar muito preparado em Deus. O relato bíblico diz que quando Davi viu aqueles homens com pedras na mão para atirarem a sua vida, não era uma pedra só, eram 600 homens, portanto 600 pedras, o suficiente para matar um grande guerreiro que tinha um trono esperado para sentar. Deus vai lhe dar uma estratégia para você vencer essa situação que você está enfrentando. Eu abro um parênteses rápido para lhe dizer: eu fui pregar no estado de Cochabamba, na Bolívia, quando eu terminei a conferência de missões, e que eu estou lá na capital, em Cochabamba. Um carro parou com 4 homens no centro da cidade de Cochabamba, uma cena de filme, e 2 homens fortes com a pochete e másculos e músculos. Ele então olhou para mim e disse assim: é a polícia, entre nesse carro agora, porque mataram um senhor ali e vocês estão sendo investigados. O pastor que estava comigo, o presidente, disse: pastor Romilson, e agora o que faremos? Eu não estava entendendo o seu idioma. E ele dizendo para mim: eles estão dizendo que matamos uma pessoa e que precisamos entrar nesse carro agora. Eles são policiais. Eu disse: mas o senhor matou alguém, pastor? Ele disse: não, eu também não matei, então nós não podemos entrar aí. Eles começaram a dizer: entre agora. Eu disse: vocês são policiais? E ele disse: somos policiais. Então, se vocês são policiais,
policiais, eu quero ser preso por mais policiais. E comecei a gritar: polícia, 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 polícia. E eles se desbandaram e se despistaram, e recebemos o livramento de Deus. Deus vai criar uma estratégia de livramento para a sua vida. Eu não sei o que é que Deus vai fazer, como é que vai fazer, mas está chegando o livramento de Deus. Levante a mão mais alto. Deus acaba de me dizer agora: tem gente aqui que está ameaçado, a facção está esperando você sair, o traficante está esperando você voltar, mas Deus está dizendo: vai ter livramento, vai ter livramento, vai ser preservada a tua vida, a tua casa, a tua história, porque o novo tempo está chegando para você. Davi, o relato bíblico diz que Davi, então, verso de número 6, ele foi falar com Deus. Verso 7, então disse Davi a Abiatar: trazei-me a estola sacerdotal. O sacerdote Abiatar era um homem que carregava consigo um peitoral contendo 12 pedras que ficava na frente, senhores. Dessas 4 pedras principais, elas eram chamadas de Urim e Tumim. Uma pedra chamada luz, e a outra entendimento ou prosperidade. O que é que está acontecendo aqui? Davi pega essas pedras, e quando ele chama o sacerdote que vai envergando uma pedra na outra, essas pedras, ela tinha uma aprovação e reprovação de Deus. Se Deus aprovasse, as pedras acendiam a luz, mas se não aprovasse, Deus estava dizendo: não vá para a batalha que você vai morrer. Já percebeu que tem muitas batalhas que você só está perdendo? Já percebeu que tem muitas guerras que você só está perdendo? Até quando você vai continuar entrando em batalha que Deus não lhe autorizou? Volta para o lugar do secreto, vai falar com Deus. Ele quer fazer com que as pedras sejam acendidas pela resposta da sua voz. O relato bíblico diz que Davi ora e fala com Deus: Senhor, perseguirei eu os meus inimigos, alcançá-los-eis. Evidentemente que Davi não começou a sua oração falando isto, mas ele traz um traçado de história. Senhor, eu estou cansado. Tu sabes a decisão que eu tomei para chegar até aqui. O rei Saul tentando me matar. Passei por diversos lugares, por vários caminhos, por várias decisões e atitudes, mas agora eu tomei uma derrota, a maior de todas. Envolve a minha família, minha cidade, minha casa, meus bens. Eu estou perdido e muita gente buscando a minha cabeça para me atirarem. E eu te pergunto, Senhor, eu posso ir perseguir os meus inimigos? Eu posso alcançá-los? Eu imagino Davi com a pedra na mão, olhando: será que a pedra vai acender? Será que a luz vai aparecer? Será que Deus vai responder? E vai aparecer a resposta de Deus com base no Salmo de número 119 e o verso de número 105. Lâmpada para os teus pés é a minha palavra e luz para os teus caminhos. Você pode ter chegado aqui debaixo de densas trevas. Você pode ter chegado aqui enfrentando uma escuridão terrível em alguma área da sua vida, mas Deus vai acender a luz no seu caminho. O que fica claro no texto é que no fundo do poço há uma luz que Deus vai acender. Nem tudo está perdido. Salmo 27, Davi declara dizendo: se o Senhor está comigo, a quem eu temerei? Ele é a luz do meu caminho, de quem me recearei? O Deus que acende luzes está aqui. A escuridão que tenta nos parar, dificultar o nosso progresso, a nossa caminhada, o céu está disponível para atentar para a sua necessidade. Deus
Deus não vai deixar você na escuridão. Ele já te trouxe aqui para treinar o seu caráter. Ele já te trouxe aqui para recalcular a sua rota. Ele já te trouxe aqui para colocar você no lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ele já te trouxe aqui para você derramar as lágrimas com consciência. Ele já te trouxe aqui para você voltar à oração. Ele já te trouxe aqui para você se levantar na oração. E Ele já te trouxe aqui para dizer para você: vai ter virada nessa peleja, vai ter virada nessa batalha. Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando, o fio de navalha que eu estou pisando, o olho de furacão que eu estou envolvido. O Deus que garante vitória está falando nessa noite na boca dos profetas: vai ter virada. Eu não perco batalha para ninguém, eu não empato com ninguém. Está chegando um tempo novo de Deus, e Ele vai surpreender a tua casa, a tua família, o teu lar. Corre, corre, pega na mão de alguém e diga: te prepara. Deus vai mudar o curso da tua história. Deus vai mudar, a história vai ser reescrita novamente. Em 7 minutos eu encerro. O relato bíblico diz, irmãos, que após Davi ter orado a Deus, a luz acendeu. Diga comigo: a luz acendeu. E o Senhor disse assim: vai, Davi, porque eu serei contigo. No versículo de número 9 tem uma expressão que eu gosto muito: partiu Davi. Tem uma frase que eu sempre uso quando eu ligo para os meus amigos ou recebo ligação: Pai do Senhor, varão, Deus é contigo, vai para cima que a vitória é tua. Deus manda dizer para você nessa manhã: vai para cima. Vai para cima. Por que é que Deus está dizendo o que está dizendo para Davi aqui? Vai, Davi, parte para cima. Porque no capítulo de número 18, quando ele foi lutar com o gigante, a Bíblia diz: e o gigante insultava Israel, e Davi se antecipou e feriu o gigante. Quem se antecipa está na vantagem. Não fique na neustasia, não fique na solidão, não fique nas lágrimas. Chorar alivia, mas não vai resolver. O que vai resolver é a sua tomada de decisão. Deus quer que você comece a reagir dentro de você e vá para cima. Por vezes depois do almoço, antes, quando acorda, depois, antes de dormir, o inimigo aparece com pensamentos: não vai dar certo, você não vai conseguir se recuperar, você não vai conseguir sair dessa, você não vai conseguir mudar esse quadro. Mas na sua mente você precisa ministrar essa mensagem de Deus: eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou para cima. Vai dar certo. Eu vou cumprir o tempo que está estabelecido nessa casa. Eu vou atentar para as regras, os critérios, os princípios. Eu vou atentar para tudo que Deus está preparando para mim aqui, porque eu vou dar a volta por cima. Eu vou voltar para a minha empresa, eu vou voltar para o meu trabalho, eu vou voltar a ser gente na sociedade, eu vou voltar para a minha dignidade. A minha família vai reconhecer o empresário que eu sou, a minha família vai reconhecer o obreiro que eu sou, o pastor que eu sou, o pregador que eu sou. Eu vou para cima. Deus está dizendo: você vai sair daqui. Não é para ir para o ponto de droga, não é para ir para a destruição. Você vai para cima de Satanás, os seus demônios. Mas por que, pastor, eu vou? Porque você já tem a autorização de Deus. Deus já deu a ordem: vai para cima, vai para cima, vai para cima. Levanta a cabeça, rapaz, sacode a poeira, rapaz. Você está com medo de quê? Salmo 20 e o versículo 7 e 8: maior é o que está conosco do que o que está com ele. Maior, 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 maior. O Deus que garante vitória está dizendo: eu vou te ajudar. Vai para cima, parte para cima, parte para cima. Comunica com alguém isso aí, ó. Vai para cima, vai para cima. Fala para alguém aí, pega na mão, sacode essa pessoa aí. Vai para cima, rapaz. Vai para cima, rapaz. Não acabou não, vai para cima. Levanta a cabeça, vai para cima. Vai ter virada.
Para onde é que Davi iria? Versículo de número 10. Davi partiu, e o texto diz que ele chegou, verso 11, encontrou um homem caído no chão. Davi foi para o lugar aonde Deus havia determinado. Ele não sabia onde é que estava o seu povo, mas Deus conhece o endereço dos seus estragos. Deus conhece o endereço dos seus torrões. Deus conhece o endereço de todos os restos que sobrou da sua batalha. Deus vai te levantar no lugar aonde aconteceu a tua vergonha. O texto diz que ele achou um egípcio, e diz a Bíblia que ele deu pão para esse homem, deu pasta de figo para esse homem, deu vinho para esse homem, e ele estava desacordado. Quando ele acordou, foi feita uma pergunta por Davi: de onde você veio? E ele respondeu: eu vim de Ziclag. Nós estávamos lá tocando fogo na cidade, nós estávamos lá atacando pessoas, destruindo vida. Se você tivesse ouvido o réu confesso da sua família, o que você faria? Pastor, eu tomaria alguma decisão. Deus manda dizer: fique em silêncio, não atrapalhe os meus planos na tua vida. Davi deixou aquele homem vivo e disse: me leve até o bando. Quando chegaram lá, verso de número 13 e 14, eles estavam reunidos, bebendo, comendo e fazendo festa. Essa é uma das estratégias de Satanás, pastor Silvano. Enquanto famílias estão chorando porque o filho está nas drogas, enquanto famílias estão chorando porque o filho morreu, enquanto famílias estão chorando porque o filho está no presídio, o diabo está fazendo festa no inferno. Mas Deus vai acabar com a festa do diabo. Esse barraco que está montado acaba hoje. Deus vai desfazer a macumba, Deus vai desfazer o feitiço, Deus vai desfazer o embaraço. A festa que montaram para vibrar com a sua derrota, Deus está destruindo hoje. O novo tempo de vitória está chegando. E diz a Bíblia que Davi chegou e atacou o acampamento dos filisteus, e durante todo o dia ele lutou, e a Bíblia diz que Deus deu a ele livramento. Só que o problema às vezes está no retorno. Quando a gente volta, parece que os desafios são maiores. E eles, ao voltarem, eles haviam deixado, conforme o versículo de número 11 e 12, 200 homens sentados no ribeiro de Besor, porque estavam cansados e não conseguia continuar a sua viagem. Às vezes você vai cansar, não vai conseguir ir, mas você vai estar no lugar estratégia de Deus. Ribeiro de Besor, cujo significado é refrigério. Mesmo cansado, Deus não vai te deixar em qualquer lugar. Você vai estar na mão do oleiro, você vai estar nesse ambiente de refrigério, e Deus vai te recompor. Quando eles chegaram lá, esses homens saíram e disseram para os 400 homens: paz seja convosco. A palavra paz no original é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Essa shalom de Deus vai reorganizar a sua vida, vai colocar as coisas no lugar, e tudo que estava faltando, pelo qual ele levou a você tomar uma decisão precipitada, Deus vai acrescentar na sua vida. Quando eles voltaram, verso 26, Davi deu presente a todo mundo que estava nos arredores de Israel. Tem uma notícia de Deus para a sua vida nessa manhã. Tem presente chegando na sua casa. Tem presente chegando na sua casa. Como isso se dará, pastor? Não sei, porque presente é o invólucro, é embalado, é amarrado, eu não sei o que está dentro, mas quem está dando o presente sabe. Ele sabe o que você precisa. Se prepare, vai haver festa na sua casa, vai haver celebração na sua casa, vai haver júbilo na sua casa. Deus está dizendo: vai haver festa na sua casa. Davi vai deliberar presentes para você. Eu não sei qual é a tua necessidade, o que é que você precisa, mas Deus está dizendo: eu vou surpreender a tua casa, eu vou honrar a tua família, eu vou honrar o teu lar, eu vou duplicar a minha honra sobre a tua vida, eu vou tirar o pranto, eu vou tirar a dor, eu vou tirar a tristeza, eu vou enxugar as tuas lágrimas, eu vou curar as tuas feridas, eu vou recompor a tua Ziclag.
eu vou colocar tudo que está fora do lugar no seu devido lugar. Eu vou dar refrigério para quem está cansado, eu vou dar presente para quem está esperando vitória. Ninguém vai ficar desassistido. O Deus que visita a tua história está presente nesta manhã, dizendo: eu vou te presentear. Tudo aquilo que você tomou como decisão para sair da rota de Deus, Deus está dizendo: eu vou te retornar para o centro da minha vontade, porque o que eu determinei para a tua vida vai se cumprir. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, levante essa pessoa e a coloque de pé. Segure firme a mão dessa pessoa. Glória. Aí mesmo, fique aí firme aí onde você está. Segure firme a mão dessa pessoa. Glória. Promeve-se. Deus tem presente. Glória. Deus tem presente. Glória. Vai haver um testemunho grande nessa casa aqui, pastor Silvano. Tem uma necessidade que o pastor Moisés e a casa estão orando, fora do controle e das mãos de vocês. Mas o Deus que surpreende está dizendo: vai haver um grande testemunho nessa casa. Deus vai fazer um grande milagre acontecer, e haverá um grande testemunho, e será contado aqui publicamente, para que todos vejam o poder de Deus. Lágrimas de angústia a respeito desta causa que tem sido derramada em grupos e de forma individual, Deus está cessando hoje e colocando um estandarte de vitória nessa casa, para o louvor da sua glória. Haverá presente neste lugar. Levante a mão dessa pessoa que eu quero orar, encerrando com você. Senhor, aqui estamos para mais uma vez, concluindo, Deus, esse desafio de consagração, jejum e oração, que é uma guerra, um embate constante. Mas há pessoas aqui, Senhor, que estão no limite, outras que chegaram no limite, outras que entraram no seu limite. Mas Tu és Deus de surpresa. Tu és o Deus que recarrega as baterias. Tu és o Deus que ajuda. Pessoas que aqui, Senhor, já derramaram lágrimas e está dizendo: Deus, o meu problema, a minha situação, faça algo por mim, entre na minha casa, na minha família, visite a minha vida, traga calmaria, Deus, para esse coração agora. Espírito Santo de Deus, visite cada casa, cada lar, cada família dessa pessoa que também me assiste pela internet, aonde houver um desespero pela dor do marido que foi embora, da mulher que saiu de casa, do filho que abandonou a família. Em nome de Jesus, agora receba a visita de Deus sobre a tua casa agora. Deus está visitando a tua casa e levando presente na tua história. Enquanto o servo de Deus canta, abrace alguém que está do seu lado e diga: Deus está te presenteando agora. Sai do teu lugar e abraça alguém e diga: Deus está te presenteando agora.